Olá, meu nome é Gustavo. Esse aqui é meu vídeo para matéria de nutrição pediátrica. O caso clínico da BMB, e vou mostrar para vocês como foi isso. Bom, primeiramente, né, a paciente é do sexo feminino. A data de nascimento dela foi dia 4 de 8 de 2008. Tá? A data da primeira consulta foi dia 27 de 8 de 2019. O peso dela, 40,7 kg, 1,52 de estatura e IMC 17,2. Ela perdeu 10 quilos de 2018 até o dia da primeira consulta. Ela apresenta situação de vulnerabilidade socioeconômica, porque a renda per capita dela é R$ 800, tá? O pai dela trabalha e a família dela tem um total de R$ 3.200 de renda, e então, consequentemente, tem R$ 800 de per capita, porque ela mora com 4 pessoas, tá? E mais um cachorro. No caso é ela, mãe, a irmã e o pai, e o cachorro. Então, o salário mínimo da época, né, da primeira consulta, era R$ 998, então ela está em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Avaliação antropométrica. Vocês podem ver aí que o Z-score dela da estatura por idade é 1,07 e o IMC por idade menos 0,03. Então, ela apresenta uma estatura ligeiramente maior do que a adequada para a sua idade, e o IMC é adequado para a sua idade, né? Menos 0,03, ou seja, está bem ali na média mesmo. A avaliação laboratorial eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque depois eu vou sintetizar isso tudo que está escrito aqui. Né? Vocês podem ver aí o parâmetro dela e o valor de referência. Vocês podem ver aí. Então tá. Então, o que cheguei na conclusão, depois de ter olhado todos os parâmetros hematológicos dela, que a glicose está alta, a hemoglobina está alta, hemácias estão altas, hematócrito está baixo, hemoglobina glicada muito alta, ferritina sérica baixa, triglicerídeos alto, colesterol alto, HDL mínimo ali dentro do limite da normalidade e o LDL está alto. Então, né, tendo em vista que ela foi no HUGG para sentir umas coisas, né, e a história patológica dela mostra que o médico falou para ela que ela está com diabetes mellitus tipo 1, então a hemoglobina glicada dela, glicose, colesterol, LDL alto, evidenciam essa diabetes mellitus, né, diagnosticada, e também evidenciam uma alimentação inadequada da paciente. Né, isso depois vai ser confirmado no recordatório alimentar. Né? A ferritina sérica e hemácias de hemoglobina baixos representam que os estoques de ferro dela estão insuficientes, né? Representando uma alimentação pobre em ferro. No seu recordatório alimentar 24 horas, né? Foi possível observar uma alimentação pobre em fibras, magnésio, manganês, potássio, sódio, vitamina A, B12, B9, C, D, E e zinco, né? O que pode acarretar em diversas complicações intestinais e de saúde em geral. A paciente também não consome nenhum vegetal tipo A, B ou C, né? Um alto consumo de gorduras saturadas, frituras, ultraprocessados em geral, né? Então eu pude observar o frango frito, ovo frito, bife frito, fresco em pó, achocolatado, requeijão, margarina e diversas outras coisas. Conclusão, né? Do diagnóstico nutricional, ela considerando, né, essa diabetes mellitus dela, ela acaba tendo necessidade de fazer um planejamento alimentar para se adequar ao seu quadro diabético, né, para que não piore todas as outras doenças futuramente. Então, aqui está o tratamento nutricional dela, né? Eu usei a equação da OMS FAO 2004 para crianças do sexo feminino de 10 a 17 anos. O gasto energético total dela foi de 1.237,32. Divisão de macronutrientes, né? Vocês podem ver aí proteínas, carboidratos e lipídios. Eu utilizei a diretriz da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, de 2020, estava lá no Classroom, eu utilizei aquela mesmo. Então, eles recomendam de 15 a 20% do VET para proteína, eu utilizei 15%, 1,1 gramas por quilo por dia. Lipídios, de 20 a 35% do VET, eu utilizei 30%, 1 quilo por dia, 1 grama por quilo, desculpa, 41 gramas. Sendo distribuídos em 15% para monoinsaturados, 8% para poliinsaturados
e 7% para saturados. Carboidrato, né? Eles recomendam de 45% a 60% do VET. Eu utilizei 55%. 4,1 kg por quilo. Ok. O médico dela prescreveu insulina NPH, ou seja, insulina de ação intermediária, ou lenta, né? Com pico de ação de 4 a 12 horas. Então, vocês podem estar vendo aí no gráfico, e ele recomendou o seguinte: injeta antes da primeira refeição e antes da última refeição. No caso, pelo recordatório dela, de jejum e ceia. Vocês vão ver depois mais pra frente que eu tirei a ceia, para ela poder ter mais qualidade de sono. Eu vou mostrar isso depois mais pra frente. Enfim, vocês podem ver aí o pico dela, né, como eu estava falando. Então, o cardápio dela está totalmente adequado, ajustado ali para os picos de ação da insulina dela. No caso, pelos slides da professora Lúcia, né, eu pude observar que 2/3 injetados antes da primeira refeição, né, e 1/3 na última refeição, para poder manter a insulina ali durante o sono. Aqui é só a distribuição de macronutrientes novamente, de maneira mais tabelada, como vocês poderem ver. Aqui está as DRIs, né, de 2011 para meninas de 9 a 13 anos. Né, vocês podem ver aí algumas AIs, RDA, em geral. Vitamina A, B6, B9, B12, cálcio, ferro, selênio, sódio e zinco. Beleza. Então, como foi essa distribuição alimentar, né, para o grupo de alimentos? Antes de eu mostrar o grupo de alimentos em si, eu vou mostrar primeiro o cardápio, depois eu vou mostrar na tabela do Excel. Então, de jejum 6 horas da manhã. Por que 6 horas? Porque ela tem que ir para a escola. E eu pensei, ela deve entrar na escola mais ou menos 8 horas e sair mais ou menos meio-dia. Foi mais ou menos esse horário que eu fiz. Então, 6 horas da manhã de jejum. Iogurte natural na segunda-feira com banana prata. Na quarta-feira, leite desnatado com maçã. Né? Você pode bater no liquidificador, os dois, fazer uma vitaminazinha. Né? Ali o iogurte natural pode ser consumido com a banana amassada. No sábado, na orientação do meu caso clínico lá no final, estava escrito que tinha que ser um dia comemorativo. Então, o sábado, eu botei como comemorativo e coloquei leite com pera. Ok. Café da manhã, 6h40 da manhã, mingau de quinoa com mamão papaya. Na quarta-feira, biscoito de amêndoas com creme de morango. E no sábado, vitamina de pêssego com semente de linhaça. Como eu estava falando, né, ela tem uma vulnerabilidade socioeconômica, mas só que ela também precisa de comer oleaginosas, então amendoim também não é uma boa recomendação, né? Segundo a professora também falou isso pra gente. Então eu não coloquei amendoim, mesmo sendo mais barato, eu coloquei outras, mas eu coloquei em quantidade bem pequena. Se vocês verem, depois eu vou mostrar pra vocês, as oleaginosas elas estão numa quantidade bem reduzida, porque aí é um investimento só que ela vai fazer tipo no mês ou na semana, um investimento pequeno, porque é poucas quantidades. Enfim, no lanche da escola, 10h30, uva, pera e caqui. Coloquei caqui para sábado, justamente porque ela não vai para a escola, então ela vai consumir esse lanche da escola em casa, né? E caqui é uma fruta meio ruim, né, de você transportar, né? Ela pode acabar ficando meio mole, então eu coloquei ela para sábado, para ela comer em casa, ficar na geladeira, só tirar da geladeira e comer. Beleza, almoço, 1h30 da manhã, 1h30 da tarde, arroz parbolizado, feijão preto, ovo, cenoura, alface e repolho. Na quarta-feira, arroz integral, feijão carioquinha, patinho moído, chuchu, abobrinha. E no sábado, arroz branco, feijão fradinho, peito de frango grelhado, abóbora e couve. No lanche da tarde, suco de laranja, pão integral, patê de sardinha, suco de abacaxi, pão de aveia e patê de atum. E no sábado, suco de goiaba, pão francês e patê de tilápia. No jantar, arroz integral, feijão preto, peito de frango cozido, chuchu cozido, acelga crua, azeite, né? E na quarta-feira, arroz branco, feijão vermelho, sobrecoxa de frango cozida, beterraba cozida, cenoura cozida e azeite. E no sábado, arroz parbolizado, feijão preto, cremete de frango assada, berinjela cozida, couve refogada e azeite. Show! Aqui, eu vou diminuir um pouquinho, na verdade vou trazer para cá, para vocês poderem ver direitinho a receita do mingau de quinoa. Aqui a receita do biscoito de amêndoas, no caso aqui os ingredientes e aqui o modo de preparo.
E aqui a receita da vitamina de pêssego, os ingredientes e o modo de preparo. Ok, então, vocês estão vendo aí agora a lista de substituição alimentar, né? Vocês estão vendo aí o grupo de cereais, né? Ou vegetais tipo C, né? Que podem ser substituídos. Grupo dos pães. Aqui tem o grupo das proteínas, dos laticínios. Grupo de vegetais A, grupo das frutas cítricas. Frutas não cítricas e leguminosas. Ok, então, como foi a adequação dessa dieta que eu fiz? E eu fiquei muito feliz, né, que depois de muito tempo, lá modificando as coisas, consegui chegar nessa adequação que eu tô mostrando pra vocês, que eu vou nota de orgulho, assim, independente da nota, eu já tô orgulhoso do que eu fiz, que foi 104% de adequação de calorias, 103 de proteína, 110 de carboidrato, 94 de lipídio, né, ácido graxo monossaturado 93, poliinsaturado 94 e saturado 66. Saturado tá um pouquinho abaixo, porque saturado, enfim, é mais fácil de chegar lá em cima, né? Então eu decidi diminuir o saturado, acabou que eu não consegui manter a mesma média ali de adequação. Relação de ômega 3 para ômega 6, 2 para 1, 5% de adequação. Vitaminas, né? Vocês podem ver aí, todas elas estão abaixo da UL, né? E mais ou menos ali dentro do RDA. Vitamina C, você pode ver que está um pouquinho acima do RDA, mas só que está bem abaixo da UL, então eu mantive, né, 424% de adequação. O cálcio está um pouquinho abaixo da RDA, e é isso. Orientações gerais, né, para o paciente. É necessário que o paciente respeite os horários das refeições e respeite a hora que vai aplicar a insulina, né, uma vez que a aplicação da insulina vai impactar diretamente na qualidade nutricional dela, né. Além disso, lembrar sempre de aplicar a insulina no dia, no horário correto, né, no caso, todos os dias, no horário corretinho, né, até em data comemorativa, né, porque caso aplique após o de jejum, né, no caso após o café da manhã, né, no caso de jejum mesmo, ou antes da sua última refeição, né, o corpo poderá não metabolizar os carboidratos consumidos de maneira correta, né. Preferir sempre alimentos integrais, evitar consumir alimentos frente a telas ou televisões, evitar consumir alimentos ricos em carboidratos juntos na mesma refeição. Vamos supor, purê de batata com arroz e macarrão. Pô, não vamos fazer isso, né. E é isso. Obrigado, agora eu vou mostrar para vocês a tabela do Excel. Vou mostrar rapidamente. Aqui é a tabela do Excel. Tá, vou mostrar aqui, não tem como deixar em tela cheia, mas eu acho que dá para enxergar bem, né, aqui a composição dos alimentos. Vou passar igual eu passei na apresentação ao vivo. Passa bem rapidamente. Vocês podem ver aí. Cálculo do plano nutricional. Aqui. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que as oleaginosas 4 gramas só. Tá? Então é bem... Assim, eu sei que as oleaginosas que eu escolhi são mais caras, mas, como eu tô falando, eu botei em quantidade bem pequena, justamente para não ter um impacto tão grande no orçamento. Aqui tá as frutas, a fruta não, o percentual de adequação, tá? As médias ponderadas, e aqui o sal e óleo de preparo. E é isso, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.